Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática, segunda série do ensino médio. Deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Tô vendo muita gente conectada aqui. Meu bom dia para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Meu bom dia para você que está nos acompanhando pela escola. Tô vendo aqui meu bom dia, meu abraço pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Eliseu Martins. Meu diretor, tem mais polo embaixo. Pajeú do Piauí, o meu bom dia. É só esses aí mesmo, né? Que eu estou visualizando, porque poderia ser que tivesse mais abaixo. Meu bom dia para você que está conectado com a gente. A minha pergunta inicial foi, você estava aqui na nossa última aula? Recorda o que está sendo trabalhado? Conteúdo bem bacana, professor. Conteúdo bem bacana mesmo, que a gente escolheu, que alguns disseram que não foi visto na primeira série do ensino médio e tem uma importância grande para as avaliações externas. Quando a gente fala avaliação externa, eu estou focando no Enem mesmo, porque segundo ano para mim é terceiro ano, a gente já está voltado nessa preparação para a gente alcançar um bom resultado lá na frente. Eu estou falando do conteúdo sequências numéricas. Especificamente a sequência mais cobrada em qualquer avaliação, que é a progressão aritmética, a famosa PA. Onde na aula passada nós pontuamos o que é necessário para você acertar todas as questões de progressão aritmética, no que se refere a achar um termo qualquer da sequência ou até mesmo a quantidade de termos. O que a gente vai estar fazendo hoje? A gente vai recapitular um pouquinho das definições e classificações que foram apresentadas na nossa última oficina, e em cima dessas definições a gente vai exercitar, procurar visualizar questões espelho. Questões espelho são aquelas que tu vai olhar, olha, igualzinha aquela que eu fiz lá no canal Educação com o professor Kessler. Vamos lá, preparados? Caderninho na mão, chat ao vivo aí. Marivânia, meu bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Tô vendo ali, ó. Nosso abração para a Marivânia, sempre presente nas nossas aulas também. Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula. Está aí na telinha o conteúdo Progressão Aritmética, mais conhecida como PA. Os dois chats abertos, tá bom? Surgiu dúvida, pergunta. Se você já está desenvolvendo, está fazendo as atividades e já encontrou o resultado, coloca no chat para a gente estar observando e acompanhando. Dá esse feedback para a gente, tá bom? A aula fica mais dinâmica. Passa que vocês nem veem. Professor, o que a gente vai estar vendo hoje? Além da progressão aritmética, a gente já vai estar definindo algumas propriedades da mesma. Além do termo geral, que é a fórmula mais importante do conteúdo, a gente vai recordar com vocês como que fazemos para calcular a soma dos termos de uma PA com a utilização de fórmulas ou sem a utilização de fórmulas. Alguns alunos até disseram para mim, professor, eu sou ruim, professor, de memorizar, de aprender fórmula. Eu esqueço, dá o famoso brancão, professor, dá um branco na hora da prova e eu não lembro mais dessas relações. Dá para fazer, se eu esquecer da fórmula, dá para fazer sem a fórmula? Esse assunto aqui, cara, é top. Por quê? Porque você consegue fazer simplesmente se utilizando da lógica. Tipo, olha essa primeira atividade que eu coloquei para vocês aí. O diretor tem como dar só uma atualizadazinha no retorno ou já tá pelo IPTV já, né? Tá um delay grande. Deixa eu ver aqui, ó. Determinar o número de termos da PA. O cara tem ali, professor, 1, 5, aí coloca os pontinhos reticências, né, professor? Quer dizer que continua, como eu brinco com vocês, segundo o Buzz Lightyear, ao infinito e além, só que essa daí não vai até o infinito. Ela tem um ponto final, professor. Do 1 até o 113. Eu tenho quantos números nessa sequência? Olha, se você disser para mim, professor, eu não sei a fórmula, não, o que vai me ajudar a resolver essa questão com uma praticidade maior, tendo pouco trabalho, gastando menos tempo. Se eu não sei, dá para fazer? Dá. Qual é a diferença entre você utilizar a fórmula nesse conteúdo e não utilizar? O tempo que será gasto. Se você não souber as fórmulas, a minha orientação para esse assunto é que você aprenda, tá bom? Por quê? Se eu não souber as fórmulas, eu vou ter que escrever toda essa sequência. 1, 5, aí quem que vem depois do 5? O cara já disse aqui para mim, professor, que a sequência
em questão é uma PA. E o que é uma PA? O que é uma progressão aritmética que foi vista na nossa última aula? É aquela sequência que varia do mesmo jeitinho todo o tempo, professor. Ela varia pela adição de um mesmo valor fixo que nós chamamos de razão. Então, se tu olhar do 1 para o 5, eu acho que já dá para perceber qual foi a variação. Está variando de quanto em quanto? Professor, do 1 para o 5 está variando 4, ó. 1 mais 4 dá 5. Então eu já posso dizer quem que vem depois do 5, porque sempre vai variar da mesma forma, vai variar de 4 em 4. Então depois do 5 seria o 9, não é isso? Ó? 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17, 17 mais 4, 21, e você ia fazendo, até chegar no 113. Até chegar aqui no 113, que é o último termo da minha sequência. Como é que nós representamos o último termo de uma sequência de forma simbólica? Professor, é a N. A N é a representação do último termo. O que foi pontuado na nossa última aula, que eu estou revisando com vocês agora? Para resolver qualquer questão de progressão aritmética, a primeira coisa que você que está acompanhando a nossa aula deve fazer é identificar o primeiro termo e a razão. Caso eu visualize o último termo, esse também deve ser identificado. Então aqui, professor, eu estou vendo que esse 1 é o meu primeiro termo da sequência. É o meu A1, professor. O segundo termo é o A2, o A3 e aí vai. Aquela representação que a gente colocou para vocês na última aula. Tá, professor, o que mais deve ser identificado? Além do primeiro termo, eu tenho que descobrir qual é a razão. Professor, qual é a razão dessa progressão aritmética? A razão, gente, é justamente o valor pelo qual varia de um termo para o outro. No caso, a razão aqui é 4, professor. Como é que a gente faz para identificar a razão algebricamente? Qual é a conta que eu faço para encontrar a razão? Eu pego qualquer termo da sequência e subtraio do anterior. Então, para mim chegar nessa razão 4, eu peguei o 5 e subtraí do que está antes dele, que é o 1. 5 menos 1 dá 4. De boa até aí? Pronto. Eu apresentei essa fórmula aqui para vocês, que caso você não queira utilizar, você vai ter um pouquinho de trabalho. A fórmula do termo geral, ela serve para resolver dois tipos de questão. Ela serve para você achar qualquer termo da sequência, independente da posição, como ela serve também para vocês acharem, sabe o que, gente? Ela serve também para vocês acharem a quantidade de termos da minha sequência, que é a pergunta que está sendo feita. A fórmula é AN é sempre igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral. Essa fórmula vai me ajudar a resolver essa questão. Sabe o que é o teu trabalho se você disser assim para mim, professor, eu já sei essa fórmula, essa é a fórmula do termo geral de uma PA. Se eu já sei essa fórmula, o meu trabalho é só de substituir os valores nela. Só de substituir. Nessa questão, ele quer a quantidade de termos, professor. Ele quer que o senhor encontre o N. Então, olha só o que é que você iria fazer com a fórmula. No lugar do AN aqui, professor, eu vou colocar, quem que é o AN? Professor, o AN é o último termo da minha sequência. Então, eu irei colocar aqui 113 é igual ao A1, que é o primeiro termo da sequência. Quem é o primeiro termo da sequência? É só você olhar lá, ó. O primeiro termo da sequência, professor, é 1. Então, vai ficar 1 mais. Eu vou repetir o N, que é o que eu quero descobrir, tá bom? Menos 1 vezes a razão que nós, de início, corremos atrás de descobrir. Perguntas, vai no chat e coloca para mim, tá bom? Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras, Eliseu Martins ou Pagil. Pode perguntar. Vê se você entendeu o que foi que eu fiz. Eu peguei os dados que já estavam presentes na minha sequência, substituí naquela fórmula.
Aí você pode perguntar novamente para mim, e se eu não quisesse fazer com a fórmula? Se você não quisesse, você teria que fazer toda a sequência. 1, 5, 9, 13, 17, 17 mais 4, 21, 21 mais 4, 25, aí vem 29, 29 mais 4, 33, 37, aí você vai ter que ir escrevendo até chegar no 113. Depois que você escrever todos os números, até chegar no 113, né, Marivânia? Bom dia, querida, seja bem-vinda. Eu ainda tenho que sair contando quantos números eu escrevi, para a gente conseguir responder a questão que pede a quantidade de termos. Então, eu não aconselho fazer isso por conta do tempo que você vai gastar. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou aprender a fórmula do termo geral. Para que serve essa fórmula? Ela tem duas funcionalidades. Ela serve para você achar a quantidade de termos da sequência, ou ela também serve para você achar qualquer termo da sequência. Agora é só resolver a conta que nós temos aí. Toda vez que ele pedir para a gente achar o número de termos, ao substituirmos os dados na fórmula do termo geral, gente, nós sempre iremos ter uma pequena equação do primeiro grau. O que é que a gente faz ali? Operacionalmente, eu vou começar pegando aquele 1 que está ali, vou jogar para o lado do 113, ele vai subtraindo, professor. Esse 1 aqui, ó, eu vou jogar para o lado do 113, ele vai subtraindo. 113 menos 1 vai ficar 112, é igual a n menos 1 vezes 4. Agora, aquele 4, professor, ele está multiplicando. Eu também vou jogar lá para o lado do 112. Equação, gente, equação. PA e PG, Marivânia. PA e PG, hoje é oficina. Estou recapitulando conteúdo que tem uma importância muito grande na primeira série, tá bom? Passa aquele 4 dividindo. Prof, vai ficar aqui o n menos 1, sozinho, que eu tirei o 4 juntinho dele, vai dar 112 dividido por 4. N menos 1 é igual, você pega a sua folhinha de rascunho aí, tá bom? 112 dividido por 4, vou lá fazer a conta, 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11, sobra 3, baixa 2, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 8, 8, 16, 4 vezes 8, 32. Professor, aqui vai dar 28 a divisão. Dá 28. E agora, como é que eu finalizo? Tá faltando pouquinha coisa. Esse 1 que está subtraindo, ele vai ser jogado para o lado do 28, ele vai somando. Então, eu vou ter que o n é igual a 28 mais 1. Professor, o meu n é igual a 29 termos. Ou seja, se a gente for escrever termo após termo, do 1 até o 113, nós teremos escrito ao todo 29 elementos, 29 números, gente. Vocês entenderam? Então aqui foi uma das funcionalidades da fórmula do termo geral. Essa fórmula que eu quero que vocês anotem, se você ainda não memorizou, você deixa na folhinha para que você possa ficar consultando, porque essa é a fórmula que vai resolver 80% das questões de progressão aritmética. E os outros 20%? Possivelmente a questão venha a ser de soma de termos. Aí eu tenho que apresentar uma outra relação para vocês. Entenderam a questão? Querem fazer alguma pergunta? Estou com os dois chats abertos aí. Posso dar continuidade? Então, está aqui uma das funcionalidades para a fórmula do termo geral, professor. Olha a segunda. Olha a segunda. A mesma pergunta praticamente. Ele disse para mim, numa PA, esse aqui ele já me deu as informações que eu devo buscar, que são as informações mais importantes. Ele já disse que a questão é de progressão aritmética, aí você já vem na cabeça. O professor falou que se minha questão for de PA, a primeira coisa que eu devo fazer é achar o primeiro termo e a razão. Prof, essa daqui ele queria que eu acertasse mesmo, ó. Ele já me deu a razão, ele já me deu o primeiro termo, professor. Tudo o que eu preciso, professor.
tudo que eu preciso. Então, ele já disse para mim, professor, que o primeiro termo dessa sequência é 4. Ele já disse para mim que a razão, professor, dessa sequência é 5, quer dizer que os valores vão variando de 5 em 5. E ele quer saber qual é a posição do número 44. O 44 está lá na frente. Ele quer saber se o 44 é o 10º termo, é o 20º, é o 30º, é o 15º, é o 12º. Em que posição está o 44, professor? Ou seja, esse meu 44 é o AN. Por que que o 44 é o AN? Porque eu não sei, gente, quem é esse Nzinho aqui, ó. Eu não sei se esse N é 10, é 20, é 30, que já estaria dizendo para mim a posição que o cara ocupa. Não é isso? Então, vamos lá. Numa PA de razão 5, o primeiro termo é 4 e a posição, no caso, o primeiro termo é 4 e ele quer saber qual é a posição do 44. Ó, se você quiser, você pode fazer. O primeiro termo é 4. Aí você vai fazendo, ó. Você vai fazendo até chegar nesse 44. O primeiro termo está aqui, é 4. Como a razão, professor, é 5, quer dizer que a sequência ela varia de 5 em 5, de 5 em 5. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 5 dá 14. 14 mais 5 dá 19. 19 mais 5 dá 24. 24 mais 5, ó, 29. Você pode ir escrevendo, sem usar fórmula. É isso que eu estou colocando para vocês, desde que vocês entendam o que é a razão e como que a razão atua dentro da progressão aritmética. A razão é aquele número que tu vai somando. Então, 29 mais 5, professor, dá 34. 34 mais 5 dá 39. 39 mais 5, ó, 44. Cheguei no número, professor. Cheguei, ó. Qual é a posição dele? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Professor, esse cara aqui é o meu A9, professor. Ele é o 9º termo dessa sequência. O Nzinho é 9. Alguns podem até dizer, professor, dá para fazer pela fórmula? Lógico que dá. Aí vai dar mais trabalho pela fórmula? Para esse exemplo vai, sabe por quê? Porque esse aqui, o 44, ele estava bem próximo do primeiro termo. E com pouquinhos elementos que você escreveu, você já conseguiu chegar no resultado. Entendeu? Isso, Marivânia, muito bem. Da questão anterior lá. Perfeito, Marivânia. Olha só, professor, como é que seria pela fórmula, que é a orientação? A orientação mesmo é que a gente faça isso tudo pela fórmula. Toda vez que eu necessitar achar a posição, toda vez que eu necessitar achar a quantidade de termos, eu posso estar usando a fórmula do termo geral, n-1 vezes a razão. Essa fórmula aqui, gente, quando ele pede para mim achar a quantidade de termos, eu prefiro escrever ela ao contrário. Como assim? Eu escrevi a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu prefiro escrever a1 mais n menos 1 vezes a razão é igual ao an. Colocar o an no final. Mas eu gosto de escrever ela desse jeito sempre que ele pedir para me achar a quantidade de termos ou a posição de um termo específico. O que é o meu trabalho? Agora, substituir. Quem é o meu A1, professor? O meu A1 é o 4. Eu vou lá e boto 4. Mais. O que é o N, professor? É o que ele quer. Eu vou repetir. N menos 1 vezes. Quem é a razão, professor? Ele me deu. A razão é 5. É igual ao AN, que é o número 44. É o cara que está lá na frente. É o último termo. É até onde eu irei escrever a minha sequência. Agora que está montada ali, agora que eu substituí, nós temos uma pequena equação do primeiro grau. Aí você vai resolver. Sempre começa pegando aqui o primeiro termo, joga para o outro lado, ele vai subtraindo. Vai ficar n menos 1
vezes 5 é igual a 44 menos 4. Certinho? Estou aplicando a fórmula do termo geral. Tá, professor, n menos 1 vezes 5 é igual a 44 menos 4. Esse n menos 1 vezes 5 vai ser igual a 40, professor, que eu subtraí. Agora tu percebe que aquele n menos 1 que está dentro do parêntese, ele está multiplicando, não é? Então, se ele está aquele 5, né, ele está multiplicando. Eu vou jogar para o lado do 40. Só que quando eu jogar para o lado do 40, ele vai passar dividindo. Vai ficar 40 dividido por 5. Tá, professor, 40 dividido por 5, n menos 1 é igual a 8. E agora, professor, só para finalizar. Aquele 1zinho que está subtraindo lá, ele vai passar para o lado do 8 somando. Então, vai ficar n é igual a 8 mais 1. Prof, 8 mais 1 tá fácil. N é igual a 9. Professor, essa sequência tem 9 termos. Então, eu posso dizer que o A9 é justamente o 44. Ele queria saber em que posição estava o número 44. Entendeu? Chat, deixa eu olhar aqui. Baixa Grande do Ribeiro, Cajazeiras. Não, tá ok então, né? Gente, pergunta, gente. Ah, professor, mas eu não entendi, foi a conta. Pode perguntar também? Lógico, gente, a aula é para isso. A aula é ao vivo. Com a participação de vocês fica melhor ainda. Qualquer detalhe que vocês não venham a entender, vai no chat e pergunta pra gente. Bacana? Prof, vamos lá, continua. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Agora há pouco, as duas questões anteriores, ele pediu que nós achássemos a quantidade de termos ou a posição de um termo específico. E agora? Ele quer que você diga qual é o número que está numa posição lá da frente. Que posição vai ser? Lê lá comigo. Ó. Considere a sequência de números positivos e ímpares colocados em ordem crescente. Ele quer saber qual é o valor do 95º termo dessa sequência. Então, vamos lá. Que sequência nós temos aqui? Nós temos uma sequência dos números ímpares positivos. Quando é que o número é ímpar, professor? Quando ele não é par. Ah, bicho bom. Professor, qual é o primeiro número positivo ímpar? Professor, para mim, números ímpares, vou até botar aqui. Números ímpares positivos, né? Que ele falou. 1, que é ímpar. Depois do 1, professor, é o 3. Depois do 3, é o 5. Depois do 5, é o 7, ó. E continua ao infinito e além. Tudo bem até aí? Certo? Acabei de escrever a sequência de números ímpares positivos. De boa. Só que ele quer que você continue, ó. Esse cara, deixa eu até trocar aqui a cor, ó. Esse cara aqui, ó, que eu circulei, é o teu A1. Esse outro aqui, professor, é o A2. Esse aqui é o A3. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro termo. O cara quer que tu ache, o cara que está lá na frente, professor, ele quer que você ache esse cara lá na frente. Ele quer que você ache o A95. Ele quer que você ache o número ímpar que está na posição 95. Que foi que eu coloquei para vocês? Eu posso ir escrevendo até chegar lá. Eu posso ir escrevendo até chegar no cara que está na posição 95. Eu sei que o primeiro termo, A1, vale 1, que é o número ímpar. O A2 vale 3, o A3 vale 5. Professor, o A4 vale 7. Então, nessa sequência, eu acho que você já pôde perceber que essa sequência numérica aqui, ela é uma PA. Por que que eu sei que essa sequência é uma PA? Porque os números são ímpares? Não. Ela é uma PA porque os números estão variando da mesma forma. Os números estão variando por uma adição, professor, de um mesmo valor. Se você perceber do 1 para o 3, varia da mesma forma do 3 para o 5, varia da mesma forma do 5 para o 7. Que variação é essa? Professor, é 2. Está variando de 2 em 2. Então, quer dizer, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5,
5 mais 2 dá 7. Quem é o próximo? 9, professor. Por quê? 7 mais 2 dá 9. Quem é o próximo depois do 9? 9, 10, 11. Pega os dedinhos. Aí 13, 14. É isso? 9, 10, 11. 11 mais 2, 11, 12, 13. Aí 13 mais 2, professor, 15. 15 mais 2, 17. Lembra que a sequência é de números ímpares. Então você ia escrevendo, escrevendo, escrevendo todos os ímpares para saber quem é aquela interrogação lá. Para saber quem é o número ímpar que está na posição 95. Se você não quiser ter todo esse trabalho de encontrar, qual que é a fórmula que me ajuda a encontrar esse resultado, professor? É a fórmula do termo geral. Será que a resposta vai ser o próprio 95? Acho que não, gente. 131, 187, 189 ou 191? Alguém dos polos conseguiu achar o resultado? Letra A, B, C, D ou E? Qual que vai ser a resposta aí? O que é que vocês acham? Vão fazendo aí. Eu sei que eu posso usar essa fórmula aqui, professor. O senhor disse para mim que essa fórmula, AN, é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa fórmula que resolve qualquer questão de PA que peça para achar um termo desconhecido. Nesse caso, ele quer que você encontre o A95. Para nós utilizarmos essa fórmula, a gente tem que pegar alguns dados, não é? Eu até coloquei para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer em situações problemas que envolvem a progressão aritmética é identificar quem é o primeiro termo, quem é a razão. É a primeira coisa que você vai fazer, identificar o primeiro termo e a razão. Por quê, professor? Eu vou precisar para colocar naquela fórmula. Vou precisar. Quem é o primeiro termo dessa sequência? 1. Quem é a razão dessa sequência? Lembrando, razão, como é que eu faço algebricamente? Que conta eu faço para achar a razão? Escolhe um termo qualquer da sequência e subtrai do cara anterior. Tipo, eu posso olhar para aquele 7? Posso. Quem está antes dele? O 5. 7 subtraído de 5 dá 2, professor. A razão é 2. Ou podia ser 5 menos 3, ou podia ser 3 menos 1. Então, eu já consigo visualizar quem é o primeiro termo dessa sequência. Professor, toda vez o primeiro termo é 1? Não, gente. Cada sequência tem o seu primeiro termo. Coincidentemente, nos exemplos que nós utilizamos até agora, o primeiro termo coincidiu de ser 1. Você viu que a razão mudou. A gente teve uma que tinha razão 4, não, razão 5, a outra tinha razão 4, se eu não me engano. Essa aqui a razão é 2. E o que ele quer? Ele quer que você encontre o número que está na posição 95. Sabe qual que é o teu trabalho para achar a quantidade de termos? É tu pegar essa fórmula, gente, e onde tiver o N aqui, que ele vai aparecer em 2 lugares na fórmula. Onde tiver o N, você vai colocar o termo que você quer. Nesse caso, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o A95. Então, se eu for utilizar essa fórmula, iria ficar A95, que é o termo, é a posição do cara que eu quero encontrar, é igual a 1. Professor, já identificamos. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. O primeiro termo é 1, mais, deixa eu ajeitar esse mais aqui, professor, 1, mais, o N, professor, é o mesmo, é o 95. O 95, que foi o N que eu coloquei lá na frente, é o mesmo aqui, ó. Menos 1, vezes a razão, professor, a razão está aqui, ó, é 2. Pronto, gente. Vocês acharam muito complicado? Eu acho que vocês perceberam que o trabalho mesmo, eu aprender essa fórmula. Aprender, nada de decorar. Porque se eu sei essa fórmula, esse assunto já está garantido para mim, professor, porque eu vou pegar o dado, que a questão vai estar lá, e vou substituir na fórmula. Agora eu vou resolver essa conta. Ficou A95 é igual a 1 mais 95 menos 1 vezes a razão. Só estou repetindo, a razão era 2, então vai ficar aqui o A95 é 1 mais 94 vezes 2.
fazer a conta também com cuidado, isso é importante, né? Porque você já pensou que a parte teórica, você lembra ela toda e na hora erra pequenas contas, desatenção? Tem que ter atenção também, né? Professor, faz 1 mais 94, é um erro comum. Vou até dizer para você ter logo cuidado com isso aí. Tem aluno que faz assim, ó, 1 mais 94 dá 95, 95 vezes 2. Gente, eu não posso fazer aquela soma primeiro. A gente aprendeu que dentro de uma expressão existe uma ordem resolutiva. Primeiro nós fazemos as multiplicações e divisões para posteriormente realizarmos as adições e subtrações. Então primeiro eu teria que fazer aquela multiplicação para depois somar com aquele 1. Quanto é que vai dar 94 vezes 2? Deixa eu ver aqui, 94 vezes 2, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 9, professor, dá exatamente 18, professor, dá 188, professor. Então vai ficar 1, estou repetindo 1, mais o resultado da multiplicação, que é 188. Ou seja, o A95, 1 mais 188, vai ser exatamente 189. Alternativa correta, professor, letra O, como acertamos, bonitinho, letra D de dado. Você viu a funcionalidade da fórmula? Fórmula do termo geral, AN, é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Não tem erro. Qual é a ordem resolutiva? Professor, independente da pergunta que estiver sendo feita, a primeira coisa que eu devo fazer é identificar o primeiro termo e a razão. Identificados esses dois elementos, esses dois dados, eu pego a fórmula do termo geral e o meu trabalho é meramente de substituição. O meu trabalho é meramente de substituição. Vê essa outra aqui, está bem contextualizada. Lê comigo. Ele diz assim, num laboratório foi feito um estudo sobre a evolução da população de um vírus. Até aí tudo bem. Ao final de 1 minuto do início das observações, existia um elemento, existia um vírus, que aqui a gente está representando por essas bolinhas aí que vocês estão vendo. Ó, tinha uma bolinha lá, professor, era um vírus. Ao final de 2 minutos, já tinha 5, ó, aumentou. Ao final de 3 minutos, já tinha quanto, professor? Já tinha 9. E, professor, ao final de 4 minutos, já vai ter quanto? E aí? E isso, Marivânia, show de bola, Marivânia. Ao final de 4 minutos, já vai ter quanto? De 5, de 6 minutos. O que ele quer, professor? Eu estou vendo ali que os vírus, a quantidade de vírus, minuto a minuto, ela vai representar para a gente uma sequência. Ela vai representar para a gente uma sequência. A pergunta está logo abaixo. Supondo que se manteve constante o ritmo de desenvolvimento da população, ele quer saber qual que é o número de vírus após 1 hora. Só tem um detalhe que diferencia essa das demais, a unidade de tempo. Como assim? A questão colocou para a gente que o aumento dessa população de vírus se dá de minuto a minuto. E ele quer saber em 1 hora. O que é que eu vou pensar? Professor, o que ele está perguntando para mim, 1 hora corresponde a exatamente 60 minutos. Marivânia, clica no ao vivo. Clica no ao vivo da telinha aí do teu YouTube. Embaixo tem um ao vivo. Clica no ao vivozinho para você chegar na nossa aula atualizada. Clica no ao vivo. Tá com delay, você está com atraso na imagem que você está recebendo aí. Dá uma atualizada na tua página, tá bom? Prof, vamos ver aqui, professor. Ele quer saber em 1 hora, ele quer saber a população de vírus em 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então aqui, professor, eu já dei uma olhada. Deixa eu voltar aqui e marcar. Se eu tinha, em 1 minuto, o senhor tinha 1 vírus, professor. Depois, o senhor teve 5 vírus. Depois, o senhor teve 9 vírus, não é? Ah, professor, 9 com... Professor, já sei aqui, ó. Já sei até de cabeça quantos vírus tem ali. Não precisa nem contar, ó. Se eu tenho 1, foi para 5 vírus, foi para 9 vírus,
Professor, de 4 em 4. De 4 em 4. Quantos vírus eu tenho ali após 4 minutos? Professor, após 4 minutos, o senhor já vai ter exatamente 13 vírus. Em 5 minutos, professor, bota mais 4. 13 mais 4, você já teria 17 vírus. Mais 4, professor, 21 vírus. Mais 4, 25 vírus, 29 vírus, 33 vírus. E aí vai. E aí vai. Ele quer saber, ao final de 1 hora, ele vai ter 241 vírus, 238 vírus, 237 vírus, 237, 233 ou 232 vírus. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham aí? Professor, eu posso usar a fórmula do termo geral? Pode. Mas antes, será que essa sequência é uma PA? O que que me garante que essa sequência, a população de vírus aqui, professor, deixa eu botar aqui. Era um vírus, aí depois foi para 5, 9, 13, professor. 5, 9, 13, ó, e ele vai continuar ao infinito e além. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Como é que eu sei que essa sequência ela é uma PA? É só verificar se ela está variando sempre da mesma forma. E essa variação tem que ser dada por uma adição. Tem que ser somando, 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 somando. Então vamos ver, professor. De 1 para 5, professor, é 4, 5, 9 é 4, 5, 9, 13 é 4. Como é que a gente encontra a razão mesmo, professor? A razão de uma sequência, professor, ela é obtida, está variando do mesmo jeito, pegando-se qualquer termo dessa sequência, só não o primeiro, e subtraindo do anterior. Tipo, eu posso pegar o 13, subtrair do 9. Eu posso pegar o 9 e subtrair do 5. Eu posso pegar o 5 e subtrair do 1, que você vai perceber que a gente tem sempre o mesmo resultado. Ou seja, nessa sequência, que está mostrando para mim a evolução dessa população de vírus, a gente tem que o primeiro aqui, o primeiro termo, professor, é 1. Eu tinha em 1 minuto, eu tinha um vírus. Eu já sei que a razão, professor, dessa sequência aqui é 4. Quer dizer que varia de 4 em 4. E ele quer saber após 1 hora, professor. Após 1 hora, professor. 1 hora ele quer saber após 60 minutos. Ele quer saber o A60, ou seja, a questão está pedindo para a gente descobrir um termo qualquer da minha sequência. Qual que é a fórmula do termo geral? Vou repetir de novo aqui, professor. Termo geral é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Para que serve essa fórmula que eu pedi que vocês aprendessem? Ela serve, professor, para o senhor achar qualquer termo da sequência ou a quantidade de termos, ou a posição, que é a mesma coisa que a quantidade de termos. O que você vai fazer? Gente, eu tirei os dados lá, não tirei? Vou só substituir. Simples assim. Vou pegar aqui, professor, no lugar desse N aqui, ó, eu vou colocar o termo que eu quero. Vocês entenderam por que eu coloquei 60? Entenderam? Porque ele quer saber qual é a população de vírus após 1 hora. E eu aprendi que 1 hora tem 60 minutos. Por que eu pensei assim? Porque ele disse que o crescimento populacional desse vírus, professor, se dá de minuto a minuto. 1 minuto tinha 1 vírus, 2 minutos tinha 5 vírus, 3 minutos tinha 9 vírus, 4 minutos tem 13 vírus, que tinha lá a imagem pra gente, e ele quer saber em 1 hora tem quantos vírus, ou seja, ele quer saber em 60 minutos. Então, se eu for substituir os valores aqui, vai ficar A60 é igual, o A1 é 1 mesmo, professor, mais o N, que é o 60, menos 1, vezes a razão dessa situação, problema que vai ser 4, for. Conta, gente, fazer agora a conta devagarzinho, não tem erro. Você vai ter o A60, deixa eu anotar aqui, ó, o A60 é igual a 1, mais 60 menos 1, professor, que vai dar 59 vezes 4. De boa? Prof, e agora?
Lembra lá, primeiro multiplicação para depois fazer a adição. Então, eu vou primeiro fazer essa conta aqui, ó. Então, o A60, ou seja, a quantidade de vírus em 60 minutos vai ser 1 mais o 59 vezes 4. Aí você pega a folhinha de rascunho e faz lá, 59 vezes 4, 4 vezes 9, 36, né? Tem que saber tabuada, gente. Tabuada é essencial para a matemática como um todo. 4 vezes 9, 36, coloquei o 6, sobe 3. 4 vezes 5, 20. Com aquele 3, 23. Professor, aqui deu 236. Agora é só somar o A60, vai dar exatamente 237. Ou seja, professor, após uma hora, nós teremos exatamente 237 vírus, alternativa C de Canal Educação. Você entendeu? Gente, chat está aí, só para vocês perguntarem. Marivânia, deu certinho? Pajeú, Liseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro. Então vamos nós, vou continuar. Entenderam? Até agora a gente está revisando a definição e a aplicação da fórmula do termo geral. Deu certinho? Isso, deixa eu ver. Aqui foi a passada lá que a Marivânia colocou para mim. 189, perfeito, Marivânia. Letra D, parabéns, minha querida. Letra D. E aí, mais uma? Vamos lá, então. E aqui? E agora, professor? E agora, teacher? E essa aqui? Professor, deixa eu ver aqui, ó. Incêndio, né, professor? Acontece muito. Aí na tua cidade teve incêndio? Você chegou nesse período quente do BR-Obró, normalmente acontecem algumas queimadas, né? Eita, vai ficar ruim, o ar fica ruim, umidade do abaixo, professor, complicação. Fora o dano à natureza, não é? Os animais que vivem lá, complicado. Vamos ver aqui, ó. Aqui não aconteceu não, tá bom? A gente criou a situação, vou botar aqui imagens meramente ilustrativas. São dados fictícios. Um incêndio no Parque Nacional da Serra da Capivara, que durou exatamente 6 dias. Já pensou? Esses incêndios assim que dura quase uma semana, 2 semanas, acontece muito lá nos Estados Unidos. Tem uma cidade lá, acho que é da Califórnia, que quando tem um período de seca lá, cara, diz que às vezes é uma semana todinha pegando fogo, até eles conseguirem controlar. Ele disse aqui que esse incêndio, né, durou 6 dias e devastou 42 hectares no primeiro dia. Suponha que a partir do segundo dia, o fogo tenha destruído sempre 8 hectares a mais do que no dia anterior. Ele quer saber quantos hectares foram destruídos no sexto dia. Então tenha um cuidado também até na preposição aí que a gente vai utilizar. Se é no sexto dia ou em 6 dias. Tem uma diferença grande. Será que a gente tem sequência nesse tipo de situação, problema? 42 hectares, professor, é uma área gigantesca, mas fogo é rápido mesmo, se alastra rápido. Professor, o cara disse para mim que o incêndio durou exatamente 6 dias. No primeiro dia de incêndio, professor, foi devastado 42 hectares. Foi isso que ele falou para mim, tá bom? Ele disse que a partir do primeiro dia em diante, sempre a quantidade devastada vai ser de exatamente, professor, vai ser de exatamente, a quantidade devastada vai ser exatamente 8 hectares a mais do que o dia anterior, não é verdade? 8 hectares a mais do que o dia anterior. Então, 8 hectares a mais, professor, 42, 8 a mais, no segundo dia vão ser devastados 50 hectares. São quantos dias de incêndio que ele falou pra gente? 6. Gente, quando são poucos dias, eu te aconselho a fazer de 1 por 1. Dá menos trabalho do que a utilização da fórmula. A fórmula, gente, ela é ideal para quando eu tenho o cara, olha, acho o cara que está na posição 50, acho o cara que está na posição 100. Por quê? Porque ali, se você for fazer no braço, vai demandar muito tempo. Mas aqui, ó, primeiro dia, professor, aqui já é o segundo dia, você vai ter o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto. Ele quer saber aqui, ó, no sexto dia,
quantos hectares foram devastados. Você já percebeu que esse incêndio, professor, é uma progressão aritmética, onde nessa progressão aritmética, o primeiro termo ele já disse que é 42, e ele já deu também a razão, professor, no enunciado. Ele disse que esse incêndio aumentava de 8 em 8, de 8 em 8. Então quer dizer, ó, 42 mais 8, 50. Aqui já vai ser 58. 58 mais 8 já vai para 66. 66 mais 8, professor, já vai para 74 hectares devastados. E, professor, deixa eu apagar aqui a interrogação. 74 mais 8, professor, já vai 6, 80, 82 hectares, professor. Acabou. Acabou. 82 hectares. Isso, Marivânia, 60 minutinhos. Da outra lá. Marivânia tá dando show hoje aqui. Deu certo aí? Prof, olha só. Nessa situação aqui, eu já achei a resposta. 82 hectares, ou seja, no sexto dia. Ou eu poderia usar a fórmula. Se você preferir, a N é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Como eram poucos elementos, eu fui fazendo no braço mesmo. 1, 2, 3, até chegar no meu resultado. Então, eu vou ter aqui que o A é 6, no caso, é no sexto dia. Vai ser o A1, que é 42, mais o N, que é 6 menos 1, vezes a razão, que é 8. Então, no sexto dia, vai ser 42 mais 5 vezes 8. No sexto dia, 42 mais a multiplicação, 5 vezes 8, 40, pela fórmula. Está aqui o mesmo resultado, 82 hectares. Vocês entenderam? 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 Certinho? Só o cálculo. E, diretor, atualiza só o chat para mim, que eu estou achando que é o chat nosso, o retorno do nosso chat. Dá uma atualizada só no chat do YouTube, que eu acho que é o chat que está com delay. Quer ver? Que eu estou finalizando, a Marivânia está lá na antiga, na anterior. Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo, é lá o delay. É lá, tá certinho. É isso mesmo. Estranho, tá estranho. Vamos ver aqui. Meus queridos, minhas queridas, vocês entenderam a questão? Deu exatamente 82 hectares. Botei o símbolo, né? HA. Aí, professor. 82 hectares. Se ele tivesse pedido em 6 dias, quanto é que daria? Em 6 dias. Tô vendo aí, eu vi aí, meu diretor. É lá mesmo. Não sei, mas o horário tá atualizado. É isso que eu tô achando estranho. Entendeu? Vamos ver aqui, professores. 82 hectares dessa última aqui. Marivânia, o seu certinho, da que você tá fazendo aí, perfeito. Só que lá, 60, deixa eu ver o que você fez. Ó, na fórmula é N menos 1. Na fórmula é N menos 1, Marivânia. Aí se a gente for fazer N menos 1, não era de 4 em 4? Deixa eu ver como foi que você fez aqui. 60 vezes 4. Só que a gente tinha que fazer 59 vezes 4, Marivânia, na questão. Acompanha a resolução lá que a gente fez com você. Vai acompanhando aí que você vai ver. Dá quase esse resultado aí. Só tem um detalhezinho que tem que ser corrigido, tá bom? Tá de parabéns pela participação. Prof, olha mais um aqui. Olha mais um aqui. Acho que dá para fazer mais umas 3. Vamos ver aqui. Ele disse para mim o seguinte. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. E ele disse que esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por esta empresa em julho do ano passado? Espera aí, vamos lá, devagar. Janeiro é mês 1, fevereiro mês 2, março mês 3 e aí vai.
Eu tenho uma sequência clara aí, professor. Ele quer saber quantas passagens foram vendidas em julho. Julho é mês 7, não é verdade? Então, peraí. Janeiro, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aqui, professor, em janeiro foi vendido 33 mil. Em fevereiro, 34.500. Em março, professor, 36 mil. Temos uma sequência, não temos? Deixa eu anotar aqui então, professor. Em janeiro foi 33 mil. Em fevereiro foi 34.500. Em março, professor, foi 36 mil. Janeiro, fevereiro, março. Professor, aí vai continuar. Abril, maio, junho, julho. Professor, o que ele quer que a gente encontre? Ele quer que você encontre o valor, ou melhor, a quantidade de passagens vendidas em julho, professor, ou seja, no mês 7, professor. Aqui é o mês de janeiro, é o meu A1. Aqui é o mês de fevereiro, é o segundo termo da minha sequência, é o A2. Mês de março é o A3. Eu acho que se você fosse escrevendo de um por um, você teria como chegar naquele valor. Mesma coisa da anterior. A quantidade de elementos que nós estamos analisando, ela é muito pequena. Então, eu te aconselho nessas situações, você fazer de um por um. 33 mil, 34.500, 36 mil. Você já percebeu como é que está variando aí? Qual que é a razão? É isso que eu estou perguntando para vocês. Qual que seria a razão? Razão, o número pelo qual a sequência varia. Professor, de 33 mil para 34.500 foi 1.500. De 34.500 para 36 mil também foi 1.500. Então, nessa sequência, que representa a quantidade de passagens, professor, ela é uma progressão aritmética de razão 1.500. De razão 1.500. Então, peraí, professor. Eu posso jogar direto na fórmula. Do jeito que está aqui, o senhor tem que o primeiro termo dessa sequência é o 33 mil. O senhor tem que a razão dessa sequência é 1.500, porque varia de 1.500 em 1.500. E ele quer que o senhor encontre quantas passagens foram vendidas em julho, o sétimo termo dessa sequência. Se você quiser fazer, ó, o A4 seria no mês de abril, seria 1.500 a mais, daria 37.500 passagens. Aí mais 1.500, mais 1.000, até chegar no A7. Ou a fórmula. Se eu sei que a N é A1, mais N menos 1 vezes a razão, eu tenho que no sétimo mês, em julho, eu tenho 33 mil, que é o A1, mais 7 menos 1 vezes a razão, que é 1.500. Opa, Patrícia, mais gente chegando. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Chegou bem no finalzinho. Deixa eu ver lá, 6, 8, 42. Esse aí de qual que é esse aí, Marivânia? Esse aí que você está colocando. 6, 8, 42, de 2 em 2. Não, não entendi essa última não. Deixa eu ver aqui. Se era da passada que a Marivânia colocou para mim. 6, eu acho que é o do incêndio, né, Marivânia? É o do incêndio. Mas começa do 42, Marivânia. 42, aí aumentava 8 hectares. Aí seria 42, que é o primeiro dia. Aí mais 8 ia para 50, aí você teria a sua sequência, a variação correta. Tá bom? Patrícia, chat ao vivo, tá bom? Fica à vontade para participar, mas chegou bem no finalzinho. Toda semana a aula, cheguem cedo para vocês virem participar com a gente aqui. Prof, só fazer a conta aqui, ó. Em julho, que é o sétimo dia, serão vendidas as 33 mil passagens de janeiro, mais 7 menos 1, 6 vezes 1.000 e faz primeiro a multiplicação. Em julho, vai ser 33 mil, 6 vezes 1.500 vai dar exatamente 9 mil, não é isso? 1.500 dá 3. 3, 6, 9 mil. 33 mil mais 9 mil está dizendo para mim que a quantidade de passagens que foram vendidas em
julho, professor, vai dar exatamente 42 mil. 42 mil passagens. Deu certinho? Foram vendidas 42 mil passagens. Vocês entenderam? Entenderam? Deu certinho? Dá pra gente deixar montada outra com uma atividade de casa para vocês, será? Ali, ó, 42 mil passagens em julho. Ou você ia fazendo mês a mês. Mês a mês, só ia acrescentando 1.500, 1.500, 1.500, porque é justamente o valor da razão. A gente já tinha percebido que a sequência ela variava de 1.500 em 1.500. Então, o que é que eu vou pedir que vocês venham a reforçar nesse conteúdo? O que é o importante? Qualquer questão de progressão aritmética, qualquer questão de PA, o que é que vocês fazem de início? Reconhece o primeiro termo, reconhece a razão. Depois é que você vai correr atrás da pergunta. Porque se você tiver o primeiro termo e a razão, você pode ir fazendo de um por um. Valor, 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 de um por um, até chegar no cara que ele pedir para você. Vai demorar mais tempo? Vai. Vai demorar mais tempo, sim. Ou eu posso aplicar a fórmula do termo geral, onde o meu trabalho vai ser de pegar esses dados e substituir. Marivânia, agora sim, certíssimo, 82 hectares. Parabéns, Marivânia. Espero que vocês tenham reforçado, aprende a fórmula do termo geral, ela vai ajudar a minimizar o teu cálculo e, consequentemente, chegar mais rápido ao resultado. Menos trabalho, eu acredito assim. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Próxima semana, estou te aguardando aqui para mais uma oficina de matemática. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!